Irmãos, a paz de Cristo a todos, tudo bem? Hoje eu venho convidá-los a meditar numas porções específicas das Escrituras. Quem nunca ouviu aquele brocardo do mundo que diz assim: aquilo que é proibido é mais gostoso, aquilo que é feito às escondidas é melhor? E nós sempre dizemos nos nossos cultos, nas nossas reuniões de oração, que o cristianismo é um estilo de vida e é uma contracultura à cultura do mundo. E é sobre isso que eu queria falar um pouco com vocês hoje. Enquanto o mundo diz que aquilo que é proibido é mais gostoso, aquilo que a gente faz às escondidas é mais interessante, é mais prazeroso, eu vou mostrar para vocês o que a Bíblia diz a respeito dessas coisas. Esses versículos, eles chamaram muito a minha atenção durante um devocional que eu fiz ao longo das minhas férias, e eles vêm ardendo no meu coração. E eles provam como o cristão vê o mundo de maneira diferente do que o mundo em si. E nós vamos começar por Provérbios, capítulo 10, que diz o seguinte: para o tolo, o cometer desordem é divertimento, mas para o homem entendido é o ter sabedoria. Isso está em Provérbios, capítulo 10, versículo 23. Depois vamos para Provérbios, capítulo 9, que diz o seguinte: se fores sábio, para ti serás sábio, mas se fores escarnecedor, só tu o suportarás. A mulher louca é alvoroçadora, é simples e nada sabe. Assenta-se à porta da sua casa numa cadeira, nas alturas da cidade, e põe-se a chamar aos que vão pelo caminho e que passam reto pelas veredas. E ela diz: quem é simples, volte-se para cá. E aos faltos de entendimento ela diz, aí prestem atenção nesse trecho: as águas roubadas são doces, e o pão tomado às escondidas é agradável. Veja a semelhança com o brocardo do mundo. Aí olha a resposta do sábio Salomão, com certeza inspirado pelo Espírito Santo. Mas não sabem que ali estão os mortos. Os seus convidados estão nas profundezas do inferno. E aí nós vamos lá para João, capítulo 8, quando Jesus disse o seguinte: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, então João 8,12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Depois João, capítulo 11, versículo 9. Nessa ocasião, Jesus disse aos discípulos que eles iriam para a Judeia. Mas os discípulos dizem para ele assim: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Então Jesus respondeu, versículo 9: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. E aí, para encerrar, são muitos os textos bíblicos que apontam nesse mesmo sentido destes que eu estou lendo aqui, mas eu selecionei alguns com os quais eu meditei sobre esse tema. E aí, o último é Efésios, capítulo 5, que diz o seguinte:
Paulo está dando recomendações sobre como nós devemos viver a vida cristã. E ele diz assim, a partir do versículo 8. Porque noutro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai, portanto, como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Vejam, a palavra de Deus vai muito além do que não fazer aquilo que é errado. Mas para além de não fazer, o cristão deve condenar o que é errado. Eu não estou falando aqui de condenar pessoas. Estamos falando de condenar condutas. Condutas que ferem os mandamentos de Cristo para a nossa vida. E aí ele continua assim, ó. Porque o que eles fazem em oculto, lembra? Das escondidas, de fazer as escuras. É a mesma coisa que Paulo está dizendo aqui. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz. Porque a luz tudo manifesta. Por isso diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então vejam, a conclusão dessa meditação, que nós sejamos sábios, que nós caminhemos todos os dias, nós que de fato optamos por Cristo, nós vivamos na luz e ensinemos aqueles que querem servir a Cristo a andar na luz, condenando as obras infrutuosas das trevas. O nosso comportamento deve refletir a luz. E como que a gente sabe que o nosso comportamento reflete a luz de Cristo que habita em nós? Especialmente se nós podemos fazê-la à luz do dia, né? Muitas vezes, na maioria das vezes, aquilo que é errado e a nossa consciência, que é um vínculo com a moralidade de Deus, aponta. Quando qualquer pessoa quer fazer algo de errado, ela sempre vai procurar um lugar escondido, vai procurar fazê-lo às escondidas, em lugar de trevas, não de luz. Porque a luz revela aquilo que está escondido. Que não sejamos assim nós, cristãos. Que o nosso comportamento, ele reflita a glória de Deus, a sua palavra, as suas ordenanças. Que nós sejamos de fato cristãos, pequenos cristos, imitadores de Cristo. E que através de nós, outros possam se chegar a Deus e serem discipulados dessa mesma maneira. A palavra de Deus, ela nos diz tudo, ela tem resposta para tudo. Você quer saber se um comportamento é bom ou ruim? Vá para a palavra de Deus e não ceda ao convite de Satanás.
a essa voz que diz, não, ó, tem nada a ver. Ninguém vai ver. Deus tudo vê. E a resposta para tudo está na palavra. Para concluir, eu quero que você pense no livro de Romanos, no capítulo que diz o seguinte: não vos conformeis com este mundo, ou seja, não peguem a forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Outro texto ele diz, nós temos a mente de Cristo. Meu irmão, não se deixe distrair com as coisas desse mundo. Por isso que no texto que nós lemos diz, desperta tu que dormes. Não caia nos enganos do inimigo. Eu sempre desconfio de brocardos que a sociedade em geral diz. Normalmente eles são exatamente o contrário do que a palavra diz. E no caso de hoje não é diferente, mostrei aqui para vocês. Poderia ficar lendo inúmeros outros textos, mas no dia que Deus falou muito ao meu coração sobre isso, esses foram os que o Espírito Santo usou para ministrar a mim. Eu espero que da mesma maneira que eu fui edificada nesse dia, né, no dia que Deus falou comigo a respeito desse tema, cada um de vocês que teve a paciência de assistir esse vídeo até o final, seja edificado também. Que Deus os abençoe, que o Espírito Santo de Deus nos lidere ao centro da vontade de Deus todos os dias e que nós estejamos sempre vigilantes para não cair nos enganos do inimigo. Porque não se esqueçam, vou voltar para terminar, ao que diz lá o provérbio que nós lemos sobre a mulher louca que convida as pessoas dizendo: as águas roubadas são doces e o pão tomado às escondidas é agradável. Não nos esqueçamos o que Deus diz em resposta a essa loucura. Veja, o mundo diz que é bom, que é sabedoria, que é inteligência, que é esperteza. Deus diz, não, isso é loucura. E Deus diz, mas não sabem que ali estão os mortos. Os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Que Deus nos ajude a nos mantermos fiéis e que a nossa vida, ela influencie outros a se chegarem a Cristo. Porque evangelho é isso mesmo. É conversão das obras infrutuosas, da carne pecaminosa que nós praticávamos. É arrependimento, é mudança de rota e é uma vida de obediência a Cristo, buscando a santificação todos os dias. Que Deus os abençoe na graça e na paz do nosso Senhor Jesus.